Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela lhe disser, pois por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva eu farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, que representa 100 metros. Porque dizia... Eita glória! Porque dizia... Me perdi. Isso, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino da onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. A história de Abraão, ela é muito empolgante. Abraão, ele nasceu em Ur dos Caldeus, a capital da Caldeia. Era uma cidade muito grande e ficava no sul da Mesopotâmia. O pai de Abraão teve 3 filhos: Terá, Naor, Arã e Abraão. A Bíblia vai dizer que ainda em Ur dos Caldeus, o filho Arã morreu. Então a família toda de Abraão vai para o norte da Mesopotâmia, lá em Arã. E lá o Senhor chama Abraão. Naquele tempo, os casamentos eles eram consanguíneos, ou seja, família casava com família, podia casar-se com família. E Abraão então se casa com Sara. Sara é sua meia-irmã, ela também é filha de seu pai, só que com outra mulher. E lá em Arã, no norte da Mesopotâmia, Deus chama Abraão. E ele diz: olha, Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nesse tempo, Abraão tinha 75 anos. Eu não sei se hoje nós teríamos coragem disso, né? 75 anos, ouvir Deus falar: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Acho que hoje nós não teríamos coragem. Mas o fato é que Abraão sai, pega a sua família e vai embora. E ele teve algumas peripécias, né, que foi
desceu ao Egito num tempo de fome. E chegando lá, a Bíblia vai dizer que Sara era muito formosa. Ela devia ter um pouco mais de 65 anos. E a Bíblia vai dizer que ela é muito formosa mesmo. E Abraão, com medo de que o faraó matasse ele para ficar com ela, ele combina com ela, mente ali, combina com ela, e dizem que são irmãos. Só que aí, de fato, ela vai parar no harém de faraó. E por causa disso, a Bíblia vai dizer que o faraó acumula Abraão de muitos bens. Bois, carneiros, ovelhas, muito gado, escravos, escravas, muito ouro, muita prata. Abraão se torna alguém bastante rico. Só que aí Deus vem e pesa a mão sobre a casa de Faraó, sobre a família de Faraó. Faraó então descobre o que Abraão, vai conversar com Abraão, descobre o que Abraão fez, dá uma bronca em Abraão e expulsa ele da terra do Egito. E Abraão sai com muito dinheiro, muito ouro, muita prata, servos, servas, muitos animais, sai de lá extremamente rico. E a Bíblia diz que Sara chama Abraão no canto, quando Abraão tem 85 anos, 10 anos depois, Sara chama Abraão no canto e diz: olha, Abraão, eu estou velha, você também, a promessa de Deus vai ser muito difícil de se cumprir. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma mãozinha para Deus? Você vai pegar minha escrava egípcia, você vai comitar com ela, e o filho que nascer dela vai ser meu filho, esse menino vai ser meu filho, e a nossa descendência vai vir por meio dele. Abraão ali caiu no erro com a sua esposa, deixou de liderar a sua casa. E para os homens aqui hoje, incluindo a mim, enquanto nós não liderarmos as nossas casas, nossa família, nossas famílias cometerão erros que talvez perdurem por muito tempo, porque foi isso que aconteceu com Abraão. Até hoje, se você for lá para a faixa de Gaza, são dois povos, oriundos, um de Ismael e outro de Isaac, os dois filhos de Abraão. Então, enquanto nós não tomarmos posição de realmente coluna em nossas casas, nossas famílias padecerão, porque nós estamos fora do eixo. Mas eles continuam. E nasce Ismael. Quando Abraão tem 86 anos, nasce Ismael. O tempo se passa, a história vai se desenrolando. Agora Abraão está com 99 anos. E o anjo do Senhor aparece a Abraão. E ele diz: olha, Abraão, eu vou cumprir a promessa que eu te dei, que eu te fiz. E Sara vai dar à luz um filho, vai engravidar e vai dar à luz um filho, a Isaac. E a sua descendência não virá por meio de Ismael, virá por meio de Isaac. E quando Abraão faz 100 anos, nasce Isaac. Passa um período, a Bíblia vai dizer que o menino foi desmamado. Passou o período do menino ser desmamado. Segundo os estudiosos, o menino no Oriente é desmamado aos 3 anos de idade. E diz a Bíblia que Abraão faz uma grande festa, convoca um grande banquete, com muitos convidados, muitas pessoas. E ao fazer essa festa para o menino, a Bíblia vai dizer que Sara está caminhando no meio do povo. Sara está caminhando no meio dos convidados. E ela flagra uma cena. Flagra Ismael, agora com 17 anos, caçoando do menino de 3, do Isaac. E a Bíblia diz caçoando, né? A nossa palavra aqui usa caçoando, mas o original é zombar de forma ferrenha, de forma dura, de forma cáustica.
E Ismael está zombando do menino de 3. E Sara fica tão nervosa, mas tão nervosa, que ela chama Abraão no canto e diz: rejeita essa escrava, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E aqui nós começamos a aplicar o texto. Esse texto ele tem 2 fatores: o fator histórico e o fator teológico. Nós vamos tratar primeiro do fator histórico, existencial. E eu queria chamar a atenção de vocês para 3 palavrinhas: rejeita essa escrava. Queridos, a rejeição, de certa forma, ela parece que pega o ser humano, pega o homem e joga o homem no fundo da desvalorização. E ela causa no homem alguns problemas psicossomáticos. Parece que ela introjeta dentro do homem um sentimento de monturo, de rejeição, de desprezo. E é isso que está acontecendo aqui no meio dessa festa, no meio de uma celebração. Vocês já viram que às vezes a gente prepara um momento de celebração, prepara uma festa com os amigos, com a família, e parece que acontece um fato, e esse fato azeda toda a festa, esse fato azeda toda aquela celebração, tudo aquilo que você gastou tempos e tempos planejando, e um único fato azeda tudo isso. E é isso que está brotando aqui no meio dessa celebração, no meio dessa festa. Sara fica tão nervosa que ela diz: rejeita essa escrava. E a primeira dor que brota aqui, olhando pela perspectiva de Agar, pelo fator histórico, a primeira coisa que acontece aqui é que Agar ela é desprezada. E é tão incrível que só é rejeitado quem um dia foi prezado. Só é jogado fora quem um dia valeu para alguma coisa. Só é deixado de canto quem um dia foi extremamente importante. E hoje talvez você está aqui com esse sentimento de rejeição, com esse sentimento de desprezo, porque um dia você ajudou inúmeras pessoas, e as mesmas pessoas que você ajudou, são as mesmas pessoas que ignoram a sua existência hoje. E é isso que acontece com Agar, porque 17 anos atrás ela foi extremamente importante para Sara, porque Sara era estéril, não podia ter filhos, existia uma promessa, mas não podia ter filhos. Então ela usa Agar para satisfazer os seus desejos, que era o desejo de ser mãe. Mas agora Agar já não vale nada. Agora Agar rejeita. E a segunda palavrinha que eu queria que você prestasse atenção, essa, rejeita essa. Agora Agar não tem mais nem nome, é uma descaracterização da sua própria identidade. É quando o ser humano, é quando o ser é tratado como um ser indefinido da história. É uma coisa, rejeita essa. E quantas pessoas, meus amados irmãos, que chegaram aqui hoje, nesse mesmo sentimento, nesse mesmo estágio, porque foram rejeitadas pelo namorado, pela namorada, pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, pelos amigos, foram rejeitados pelas pessoas que um dia vocês prezaram demais. Quantas pessoas aqui hoje não estão enjauladas dentro dessa rejeição, não estão aprisionadas com esse sentimento, que não foram devidamente tratados, terapeutizados, mas estão aqui lutando com suas próprias forças. E Deus lhe chamou aqui hoje, Deus nos chamou aqui hoje para acabar com esse sentimento em nossas vidas,
para tirar esse sentimento das nossas vidas. E a terceira palavra aí, rejeita essa escrava. Agora ela não tem nem voz, nem oportunidade não tem nem mesmo a oportunidade de poder se explicar. Agora Agar não tem mais direito de nada. Ela perdeu o seu nome, perdeu a sua identidade, perdeu todos os seus direitos. E essa é a dor que está brotando aqui no meio de uma celebração. Isso é complicado mesmo, mas vamos adiantar um pouco. No mesmo versículo, as razões de Sara, agora na perspectiva de Sara, as razões de Sara estão postas aqui. Olha só: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. O que é que está em jogo aqui? Qual é a razão de Sara estar tão nervosa aqui? Herança. Ela não quer que Ismael seja herdeiro junto com Isaque. E eu te pergunto, quantas famílias hoje não têm lutado, ainda hoje, por causa de herança? Talvez você tenha um caso na sua casa, de uma pessoa que perdeu até uma amizade de um irmão. Por quê? Por causa de herança. E é exatamente isso que acontece aqui. E se você for prestar atenção, quando Isaque nasce, é um golpe muito grande na vida de Ismael. Sabe por quê? Porque Ismael agora tem 14 anos. E ele era o herdeiro, o único herdeiro. Porque Abraão, ele era extremamente rico, extremamente próspero. Então Ismael cresce sabendo que vai herdar tudo aquilo. E mais, herdar toda a descendência, aquele grande clã, ser o líder daquele grande clã. E ainda mais, ser herdeiro de todo aquele legado espiritual. Então, quando Isaque nasce, é um golpe muito duro na vida de Ismael e de Agar. Porque eles não são mais os únicos herdeiros. Isso é tão incrível. No fator teológico, essa é a grande briga entre judeus e os cristãos. Sabe por quê? Porque os judeus acreditam que a salvação só pertencia a eles. Mas aí Deus vai e traz Jesus e abre essa salvação para todo mundo. E eles agora não são os únicos herdeiros. Todos nós somos herdeiros. E a história continua a se desenrolar. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um odre de água, pôs-os às costas de Agar, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Agora que a gente precisa entender algumas coisas. A primeira coisa, que Abraão dá para Agar um odre de água e um pedaço de pão. Você já imaginou o que é um odre de água e um pedaço de pão para uma jornada no deserto? Isso é a mesma coisa de que assinar a sentença de morte dela, lavrar a sentença de morte dela. Isso é a mesma coisa de matriculá-la na escola da morte. Isso é o mesmo que empurrar ela num precipício e dizer: morra. Talvez você um dia foi expulso da sua casa, um dia teve que sair da onde você estava, não tem mais espaço, não tem mais lugar, e talvez você saiu só com a roupa do corpo, e você guarda até hoje esse sentimento de rejeição, essa dor que brotou no seu coração, e que parece que não te larga. E Agar, ela é expulsa com um odre de água e um pedaço de pão. E eu fico imaginando que o odre, ele é feito de couro. E eu fico imaginando ela apertando aquele couro para sair a última gotinha de água.
talvez só para umedecer os lábios do menino. E eles continuam a história. E ela diz que ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Primeira coisa que eu queria que você entendesse: na tipologia bíblica, muitas histórias do Velho Testamento, elas refletem direto no Novo Testamento. O que isso significa? Por exemplo, Abraão é um tipo de Deus no Novo Testamento. É como se fosse o papel de Deus, que sai da terra, e ele gera um filho. Isaac é como se fosse o próprio Jesus, Rebeca é como se fosse a própria igreja, e o deserto é como se fosse a vida. E aqui a Bíblia diz que ela andou errante pelo deserto, andou errante pela vida. O que era andar errante? Andar errante é você andar sem rumo, é andar sem saber para onde vai. É quando você, cada passo que você dá para o erro. Isso é andar errante. E eu fico pensando, queridos, quantas pessoas aqui hoje, dentro dessa igreja, não estão andando errante, sem saber para onde vai. Quantas mulheres aqui hoje não estão andando errante, sem saber quem são, sem saber para onde vão. Quantas famílias aqui hoje não estão padecendo, andando errante pelo deserto? Sabe quem foi outra pessoa que andou errante, ou outras pessoas? O povo de Israel, quando andou no deserto. Quanto tempo eles andaram no deserto? Isso, 38 anos. Eles andaram 38 anos rodando pelo deserto. Sabe por que eles estavam rodando? Por causa de pecado. Sabe o que eles estavam? Errante pelo deserto. E essa mulher está aqui andando errante pelo deserto, sem nada. Talvez, e eu percebo aqui que ela não só está andando errante, mas ela está andando pelas suas próprias forças. Sabe por quê? Porque Deus fala para Abraão. Deus, porém, disse a Abraão, versículo 12: não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva. Atende Sara, é o 13, perdão. Mas também do filho da serva farei uma grande nação. Deus já tinha dado uma promessa. O filho dela também seria uma grande nação. Mas ela anda pelo deserto, errante. E quantos de nós aqui não temos promessas hoje, mas nós continuamos a andar errante pelo deserto? Quantos de nós aqui não estão completamente perdidos dentro da igreja? E o fato é que ela está andando. Só que aí, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e se afastou deles 100 metros. Acaba as provisões dela. Acaba tudo aquilo que poderia permanecer a sua vida aos olhos dela. Talvez hoje você veio aqui sabendo que na sua casa não tem mais nenhum arroz. Talvez hoje você veio aqui entendendo que amanhã você não tem nem o que comer, sua família não tem o que comer. E essa mulher está exatamente nessa posição. Ela já esgotou todos os seus recursos. Primeiro, ela é expulsa de casa. Segundo, ela tem a sua identidade deflagrada. Terceiro, ela não tem herança. Quarto, ela não tem alimento. Quinto, acabou-se a água. E o sexto, ela coloca o filho debaixo de um arbusto e se afasta para não ver o filho dela morrer. E a Bíblia vai dizer que ela se afasta, senta no chão e chora. E aqui é o desespero pleno dela.
É o último estágio da dor. E por que é o último estágio da dor? Porque ela não tem mais forças nem para orar, ela só chora. E quantas vezes nós nos sentamos diante de Deus ou nos ajoelhamos diante de Deus e não temos nem palavras, nós só sabemos chorar e chorar. E essa mulher está neste ponto, ela só está chorando. Mas o pior do que estar só chorando, ela abriu mão do seu filho já. Essa mulher aqui, ela só poderia esperar aquilo que lhe fazia se desesperar. Ela perdeu tudo e agora vai perder o seu filho, a única coisa que ela tinha. Ainda tinha. Talvez hoje, mãe, você está aqui e talvez você abriu mão do seu filho já. Talvez você se encontre aqui e você já parou de orar pelo seu filho, ó. Talvez você veio aqui hoje e você não tem mais coragem de pregar ao seu filho, de falar ao seu filho. Muitos filhos estão caminhando para a morte hoje, porque os pais estão silenciados, porque as mães estão silenciadas. Mas são filhos de Deus, mas são cristãos, mas não exercem essa maternidade. Ainda mais pais e mães espirituais que estão aqui hoje, que abandonaram os seus discípulos, que abriram mão dos seus discípulos. Deus não te deu ele como discípulo? Deus não o entregou como discípulo? Se foi o próprio Deus que te entregou, por que você abre mão? Se foi o próprio Deus que lhe entregou o seu filho biológico, por que você abriu mão? Eu fico imaginando porque ela só está esperando Ismael morrer. E eu fico imaginando Pedro naquela prisão, só esperando a festa acabar, para o cruel rei Agripa I matá-lo. Mas o fato importante é que a igreja estava em oração por Pedro, assim como Pedro estava em oração. Eles não desistiram, mas tem gente que desiste. Quando você vai olhar para a história de Eli, Eli pergunta para Samuel: Samuel, o que foi que Deus lhe falou? E Samuel fala: olha, Eli, Deus falou que sua casa vai ser dizimada, que seus filhos vão morrer e que o sacerdócio vai se apartar da sua casa. Eli cruza os braços. Eu esperava muito mais de Eli. Eu esperava que Eli botasse a cara no chão e dissesse: meu Deus, me dá mais uma oportunidade. Eu não quero perder o meu filho. Deus, me dá mais uma chance. Mas não, ele cruza os braços e abraça a decretação da derrota na vida dele. A mesma coisa com o rei Ezequias. Quando Isaías chega nele e fala: olha, rei Ezequias, o seu coração se exaltou diante do Senhor. Por causa disso, a Babilônia vai vir, ela vai saquear Israel, ela vai acabar com Jerusalém, e ela vai levar os seus filhos e eles serão eunucos. O rei Ezequias vai dizer: boa essa palavra. Boa como, queridos? Boa como? Você não pode entregar os pontos. Você não pode entregar os pontos da sua família, da sua vida. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: meu casamento não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito, para o meu filho não tem mais jeito, para a minha vida não tem mais jeito. Talvez você chegou aqui hoje no funil da história, no seu última gota de suspiro. Mas Deus é poderoso o suficiente para virar a mesa na sua vida, para virar a sorte na sua vida, para mudar a sua sorte. Não aceite prostrado
a decretação da derrota na sua vida, sem antes orar, sem antes clamar, sem antes pedir um favor dos céus. Mas nós nos acostumamos a viver sem Deus, e nós nos acostumamos tanto, que qualquer coisa que nos acontece, tá bom, assim mesmo. Não, queridos, Deus não te chamou para ser levado pela vida, Deus te chamou para você encaminhar a vida, para você dar os passos de vida. Só aceite a derrota, a decretação da destruição de algo na sua vida, se o próprio Deus chegar em você e falar, acabou. Mas fora isso, não deixe isso acontecer sem antes orar, sem antes clamar a Deus. E é tão incrível que, por exemplo, ela está andando errante pelo deserto. E ela andando errante pelo deserto. Isso é tão pesado, o pecado tem cegado tantas pessoas, que elas não conseguem mais ver a presença de Deus. A dor tem apalpado tantas pessoas, tem afligido tantas pessoas, que elas não conseguem mais perceber a presença de Deus. Por onde elas vão, elas só veem dor. E essa mulher está no deserto, e a Bíblia diz que Deus, no 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? E eu gosto muito dessa expressão, que tens, Agar? Porque Deus aqui, ele começa uma restauração na vida de Agar. E a primeira coisa que Deus restaura é esse sentimento de desprezo, é esse sentimento de monturo, essa dor de rejeição da vida dela, porque se Abraão e Sara não querem mais ela, o próprio Deus quer ela. Porque quem aparece aqui, se você for notar, é o anjo do Senhor. E todas as vezes que você vê no Velho Testamento essa expressão, o anjo do Senhor, se refere à segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Isso é uma teofania, é quando Deus revela Deus. E Deus aparece a essa mulher no meio do deserto, no meio da crise. Talvez hoje você está enfrentando uma crise muito grande, mas Deus também está nessa crise. À medida que você passa por essa crise, Deus também passa por essa crise. E Deus chama essa mulher, o que tens, Agar? E Ele restaura, Ele tira esse sentimento de desprezo e mais, restaura a própria identidade dela, porque ela foi expulsa da casa de Abraão, sem ter o seu nome citado. Mas no meio do deserto, no meio da crise, Deus aparece e diz, o que tens, Agar? Sabe o que é isso, querido? Talvez você hoje se julga não ter esse valor pessoal. Talvez hoje você é alguém completamente sem identidade. Talvez você é hoje alguém que não sabe nem o que está fazendo na vida. Não sabe nem o que veio fazer aqui. Talvez você veio aqui hoje e não sabe o que Deus espera de você. E o que Deus quer de você. E é por isso que você anda errante pelo deserto. Mas aí Deus vem e chama ela, assim como Deus está chamando pessoas aqui hoje pelo próprio nome. E se você puder perceber isso, se você puder entender isso, Deus não te abandonou, queridos. Se aqui na terra você não tem nome ou não tem valor, para Deus você tem nome e você tem valor, queridos. Se aqui na terra as pessoas te rejeitam, Deus não te rejeita no céu, querido. E Deus escuta e diz que tens Agar. E essa expressão é muito boa, porque Deus, Ele não quer saber o que Agar tem. Sabe por quê? Porque Ele já sabe.
Deus já conhece a vida de Agar, já sabe onde ela está, já sabe quem é ela, já sabe tudo o que aconteceu na vida dela e vem acontecendo. Mas aqui Deus começa a fazer uma espécie de terapia divina. É quando Ele diz: destranca a alma, minha filha, fala, chega de chorar escondida à noite, chega de ficar pelos cantos, se menosprezando, se diminuindo. Chega dessa vida errante. É como se Deus dissesse para Agar: está na hora de despejar tudo isso que está te segurando, tudo isso que está te travando aí dentro. E quantas mulheres, quando eu preparava essa pregação, Deus me mostrava muitas mulheres cativas nos seus próprios sentimentos, porque um dia foram rejeitadas por homens, porque um dia foram rejeitadas por filhos, porque um dia foram rejeitadas por patrões, mas estão cativas e desde então se tornaram cativas, e não conseguem romper espiritualmente, não conseguem romper em nada na vida, e sentem que cada passo é um erro. E Deus te trouxe aqui hoje para sarar a sua vida disso, para arrancar todas essas correntes que te prendem. Deus não te libertou para você ser cativa desses pensamentos. Gálatas 5:1 vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você consegue entender isso? Você mãe que está aqui, você mulher que está aqui hoje, você consegue entender isso? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você foi chamada para ser uma intercessora da sua casa. Você foi chamada para ser uma coluna na sua casa. Você não é esse, você não é essa, para Deus você tem nome. E Deus continua: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Queridos, eu não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo. Eu não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo com as nossas crianças. Quarta-feira eu descobri que eu sou pai agora. Eita. E como isso muda? Eu conversando com o Wesley, cara, não conseguia dormir à noite. E eu começava a orar pelo meu filho, e orando pelo meu filho, eu oro pela cor de pele, pela cor dos olhos, pelo tamanho, oro pelo que ele pode ser, oro para ele ser uma potência no reino de Deus, oro para que Deus nos dê capacidade de criá-lo no caminho do Senhor. E eu olho, queridos, e eu vejo hoje como está se desenrolando a própria sociedade. Os nossos filhos hoje sendo acuados nas escolas com ideologia de gênero, sendo acurralado nas escolas, tendo que engolir coisas que são totalmente antibíblicas, engolir isso como normal. E o que mais me preocupa são os pais cristãos que abandonam seus filhos nessas lutas sozinhos. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a voz do menino. Quantos filhos aqui hoje não estão orando, não estão se derramando em Deus, lutando contra essas coisas, porque os pais estão calados, porque os pais estão apáticos, pais covardes, que abandonaram os seus filhos no meio dos leões. Deus nos chamou para ser coluna nessa geração. Você não pode abrir mão disso. E sabe aonde isso reflete? Lá nos profissionais, sabe por quê? Porque nós, pais cristãos,
Nós não educamos os nossos filhos para ser bons servos de Deus e depois serem profissionais. Nós empurramos nossos filhos para ser profissionais. Servo de Deus, se der, e esses mesmos profissionais são os mesmos que dão defeito lá na frente. E se você for olhar para a cadeia, vai lá na Papuda e olha os nomes. Só tem nome de crente, nome da Bíblia. Sabe por quê? Porque os pais abandonaram. Acha que botaram o nome no filho com significado, Salvador do mundo. Pronto, meu filho agora é o Salvador do mundo. Não, querido, você tem por obrigação abrir a cabeça do teu filho e inculcar a palavra nele, porque é isso que a Bíblia diz. Esse é o filho que não vai se desviar. Esse é o filho que não vai se apartar do caminho. O filho que o pai abriu a cabeça e empurrou a palavra de Deus lá dentro. Ensinou o filho a ser um cristão melhor. Sabe qual era a teoria? Não a teoria, mas a base de crença dos puritanos? Ser suficientemente cristão em casa, ser suficientemente cristão na igreja, ser suficientemente cristão no trabalho, ser suficientemente cristão na faculdade. Primeiro você é um cristão, depois você é qualquer outra coisa que Deus chamou, mas primeiro você é um cristão. E isso é para os filhos, para os adolescentes aqui hoje. Você foi plantado como um cristão aonde você está hoje. Você não só é somente um aluno, você é um filho de Deus. Você é uma luz no meio daquela escuridão. E Deus está ouvindo a voz desse menino, destes meninos. E ele continua. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo chamou, levanta o rapaz. Então Deus, ele pega Agar, e ele dá algumas ordens a Agar. E a primeira ordem que Deus dá a Agar é: ergue-te. Queridos, está na hora de você, mãe, de você, pai, se levantar, queridos. Está na hora de você colocar-se de pé, erguer-se. Soldado luta de pé. Talvez hoje você chegou aqui totalmente prostrado, totalmente desacreditado, totalmente sem saber o que fazer. Mas Deus está te dando uma ordem neste momento: ergue-te, põe-se de pé. Não tem como você ganhar essa luta deitado, agachado, sentado. Não, é de pé. E Deus olha para essa mulher no meio da crise e diz: põe-se de pé. Não interessa a crise que você está vivendo hoje, põe-se de pé. Não abaixa a cabeça. E mais, Deus ainda diz: levanta o rapaz. Talvez o seu filho está caminhando para a morte hoje. Mas Deus está dizendo para você, pai: põe-se de pé. Levanta o seu filho também, porque ele não tem forças para caminhar só. Ele não tem forças para andar sozinho. Ele precisa de você. E mais, segura-o pela mão. Sabe o que é isso? Renove a aliança com seus filhos hoje. Mães, renovem a aliança com seus filhos hoje. Talvez você abandonou o seu filho até hoje. Talvez você está tão preocupada consigo mesmo que esqueceu-se do seu filho, esqueceu-se da sua família, e você está endeusando essa dor que brotou em você por causa de uma rejeição. Mas Deus te chamou aqui hoje para restaurar isso em vocês, querido. Para restaurar isso em você, mulher. Não cometa os mesmos erros de Sara. Sara, ela duvidou tanto de Deus, que ela escolheu dar uma mãozinha para Deus. Você, mulher,
Está na hora de parar de duvidar de Deus e ficar dando mãozinha para Deus. Deus não precisa das suas mãozinhas. Deus, Ele quer se relacionar com você. É isso que Deus quer, um relacionamento com você. Deus não quer ajudinha sua, Deus não quer sua mãozinha, Deus não quer o seu conselho, Deus não precisa disso. Deus quer a sua vida por inteiro. Deus quer se relacionar com você. Deus quer fazer de você uma coluna na sua casa. Então está na hora de levantar-se, colocar-se de pé, segurar na mão da sua família, levantar a sua família. E mais, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço. Vejam que a dor ela vai brotando no meio de uma festa. E essa crise começa a aumentar e aumentar e aumentar e aumentar. Até que chega um ponto que Deus intervém nisso. E quando Deus intervém nisso, Deus vai curando de uma em uma etapa. Primeira coisa, ela foi rejeitada. Deus faz o quê? Abraça, que você não é rejeitado. Segunda coisa, perdeu sua identidade. Deus faz o quê? Aqui você tem nome, seu nome aqui é H. Terceira coisa que ela faz, perde a sua própria casa. Deus restaura isso como? Quando ela fala para eles, quando Deus fala para ela se levantar e fazer uma aliança com seu filho, sua casa está aí, mulher. Você não depende mais de lá. Sua casa está aí, você e seu filho. Talvez você que hoje está dizendo, mas eu não tenho marido. Sua casa é você e seus filhos. Mas eu não tenho ninguém, só eu. Sua casa é você. Põe-se de pé. E a outra coisa que Deus vai se desenrolando, porque acaba o pão, acaba a água. E olha o que Deus faz aparecer no meio do deserto. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Olha, queridos, a provisão no meio de uma crise. A provisão no meio de uma dor. A restauração no meio de grandes perdas. E Deus tem restauração para você. Deus tem poços para as mulheres aqui hoje. Deus tem poços para famílias aqui hoje. Mas vocês estão tão preocupadas com os problemas que vocês não conseguem ver os poços de Deus aqui. As provisões de Deus. Vocês não conseguem perceber Deus. E essa mulher estava tão cega com toda essa crise, que ela não conseguia ver Deus e nem as provisões de Deus. Eu não sei se Deus criou aquele poço ali na hora, ou se o poço já existia, ela não enxergava. O fato é que Deus precisou abrir os olhos dela, para ela enxergar a provisão de Deus. Deus está aqui hoje abrindo os olhos de pessoas, para enxergarem a provisão de Deus. Talvez um passinho para o lado, você dá de cara com o poço. Deus hoje está tirando essas escamas. E mais, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Olha isso, queridos. Primeiro, a mãe coloca-se de pé. Depois, a mãe abraça o seu filho, levanta o seu filho. Depois, ela pega na mão do seu filho. Depois, o seu filho, Deus habita no filho dela. Olha só que incrível, queridos. Talvez hoje você ache que seu filho não tem Deus, mas seu filho não tem Deus porque você não está de pé, porque você não levantou ele e porque você não pega na mão dele. Porque essa mãe faz isso com esse cara, e ao fazer isso com esse menino, Deus habita nesse menino. Deus está com esse menino. E o mais legal é, Deus estava com o rapaz, mas na frente vai dizer, ele se tornou flecheiro. Primeiro Deus estava com ele.
Depois ele se tornou flecheiro. Primeiro ele é um filho de Deus. Depois ele é um profissional. Primeiro ele é um cristão suficiente. Um cristão relevante. Depois ele é um profissional. Vocês conseguem entender a ordem? Essa ordem não pode ser investida, porque no dia que ela for investida, você não vai ter mais tempo de vir à igreja. Sabe por quê? Isso é testemunho pessoal. Conheço um amigo. O sonho dele era ser servidor público. O sonho dele. Ele falou, cara, o meu sonho é ser um servidor público e eu vou ser um servidor público. Falei, muito bom, isso aí. E eu lembro que nós éramos 6 jovens, 5. Ele também estava no meio ali, né? Marromeno. Mas nós éramos 5 jovens. E todas as vezes que nós marcávamos culto de jovem, quase todas as vezes ele estava estudando. Todas as vezes que nós marcávamos oração com a juventude, quase todas as vezes ele estava estudando. Todas as vezes que nós marcávamos de visitar outro jovem que estava passando por alguns problemas, ele estava estudando. Reflexo. Hoje ele é um servidor do TCU, muito bem remunerado. Mas hoje ele se declara cético. Hoje ele se declara não acreditar em religião nenhuma. Mas ele cresceu com a gente dentro da igreja. Até que um dia, a mãe falou, você tem que ser um profissional. Eu sou professora, seu pai é policial, você tem que ser alguma coisa. E ele falou, eu vou ser alguma coisa, eu vou ser servidor público também. E se tornou servidor público. A mãe o instruiu a ser um servidor público, mas não o instruiu a ser um filho de Deus. Reflexo, no dia que ele recebe a posse, e mais, ele dizia, não, depois que eu passar aí a vida fica mais tranquila, eu vou conseguir me dedicar muito mais à igreja, muito mais a todas as coisas aqui na igreja, e, cara, vocês vão ver, é mesmo, nós estamos vendo. Hoje ele é alguém irreconhecível, não sei como ele é como profissional, mas como cristão, ele não é mais. E eu fico, e esse caso fica enraizado na minha vida. Sabe por quê? A Bíblia diz que se nós esperamos em Deus só para essa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. E eu oro e peço, Deus, não deixe que meu filho seja só um profissional. Isso é muito pouco. Isso aqui vai acabar, ó. Mas o que nós plantamos no reino de Deus, isso vai perdurar por toda a eternidade. E para fechar esse fator histórico, ele habita no deserto de Parã, casa-se com a mulher do Egito, e a história vai se desenrolar dizendo que ele teve 12 tribos. Foi pai de 12 tribos. E no fator teológico, de fato, o versículo 12 e 13, a atitude de Sara, ela é extremamente reprovável. Porque era filho de Abraão, era filho dela também. Ela era madrasta daquele menino. É um fato extremamente reprovável. Mas o que Sara está fazendo aqui é uma espécie de profecia. Porque esses meninos, eles não poderiam crescer junto mesmo não. Eles não poderiam andar junto não. Lembra que eu falei da tipologia bíblica? Eles são 2 povos. Essas mulheres
representam as duas alianças: a aliança da carne e a aliança no espírito. Esses meninos representam os